Bom dia, sou o professor Jair Campos, continuando a preparação para o Enem 2016. Nós vamos falar hoje sobre porcentagem. Vamos apresentar algumas ideias, alguns conceitos sobre porcentagem, exemplificando e encerrando o nosso estudo de hoje, resolvendo a questão 152, prova amarela do Enem 2015. Então vamos aos conceitos. Revendo conceitos. Porcentagem. O que é porcentagem? Porcentagem é a expressão frequentemente usada para exprimir o acréscimo ou redução em preços, números ou quantidades, sempre tendo como base o número 100. Por isso o nome porcentagem, por 100. Exemplificando, nós temos aqui duas situações. Primeira, letra A gasolina teve um aumento de 5%. O que isso significa? Que a cada R$100 houve um acréscimo de 5 em 100. 5 por 100. Ou seja, se para encher um tanque de combustível gastava-se R$100, com aumento de 5%, vai se gastar R$105. B. O cliente recebeu um desconto de 10% em todas as mercadorias. Também o que isso significa? Que cada R$100 ele vai ter um desconto de R$10. Então, numa compra de 100, ele vai pagar apenas R$90. A porcentagem também é conhecida como razão centesimal. Isto é, uma razão de denominador, ou consequente, 100. Porque porcentagem sempre se refere a uma quantidade com base em 100 unidades. Vamos a alguns exemplos de algumas razões centesimais. 2 centésimos, ou 2 em 100, 35 em 100, 1,5 em 100. As razões centesimais podem ser expressas na forma decimal ou na forma de percentual, bastante conhecida por todos nós. Esse símbolo, essa bolinha com esse tracinho vertical, lê-se por 100 ou por cento. Então aqui 2 sobre 100, lê-se 2%, ou 2 por 100. 35% ou 35 por 100. 1,5 por 100 ou 1,5%. Na forma decimal, basta tomar o numerador e deslocar a vírgula de duas casas para a esquerda. Dividir por 100, nós deslocamos a vírgula de duas casas para a esquerda. Então, 2 centésimos. 35 sobre 100, 35 centésimos. 1,5 sobre 100, deslocamos a vírgula duas casas para a esquerda. Então, nós temos aqui 15 milésimos. Ou 0 inteiro, 0 décimos, 1 centésimos e 5 milésimos. Porcentagem nada mais é do que o resultado de quando aplicamos uma taxa percentual sobre um determinado valor. Como nos exemplos anteriores, a gasolina teve um aumento de 5%, então a porcentagem de aumento é o número 5, é o número que se obtém quando se aplica a taxa de 5% sobre 100. Da mesma forma, teve um desconto de 10%. O resultado é 10. Então, 10 é a porcentagem, isto é, o valor que se obtém quando se aplica 10% em 100. Para isso, nós vamos resolver um exemplo aplicando o conceito de porcentagem. Então, vamos calcular a porcentagem, vamos calcular o percentual sobre um determinado valor. Então, vamos calcular quantas laranjas representam 15% de uma caixa com 200 laranjas. Então, nós temos 15% de 200. 15% quer dizer, em 100 laranjas, nós temos 15. Em 200, nós vamos ter 30 laranjas. Feito mentalmente. Fazendo algebricamente, nós lembramos que 15 por 100 de 200, na forma decimal, desloca a vírgula duas casas para a esquerda, 0,15, e multiplicamos 0,15 por 200.
E aí nós lembramos que na hora dos estudos nós não devemos usar calculadora não, pois na hora da prova do Enem nós temos que fazer esse cálculo manualmente. Então colocamos o 200, multiplicamos por 0,15, somamos os produtos parciais, encontramos 3.000. Como o multiplicando o multiplicador tem duas casas decimais, nós deslocamos a vírgula de duas casas para a esquerda. Então 0,15 vezes 200 é igual a 30. Vamos agora à questão do Enem, a questão 152. Um casal realiza um financiamento imobiliário de R$180 mil em 360 prestações mensais, com taxa de juros efetivas de 1% ao mês. A primeira prestação é paga um mês após a liberação do recurso, e o valor da prestação mensal é de R$500, mais juros de 1% sobre o saldo devedor. Lembrando aí, saldo devedor é o valor devido antes do pagamento. Então, no primeiro pagamento, o saldo devedor é de 180. Observe que, a cada pagamento, o saldo devedor se reduz em R$500. Isto é, de 180 mil, tira 500, fica 179.500. E considere que não há prestação em atraso, quer dizer, paga regularmente, todo mês, uma prestação. Efetuando o pagamento dessa forma, o valor em reais a ser pago ao banco na 10ª prestação é de. Temos aqui as alternativas. Vamos à resolução. Então, temos aqui uma questão simples de porcentagem. Nós queremos fazer o quê? Aplicar o percentual de 1% sobre o saldo devedor. Lembrando que a cada prestação, o saldo devedor é abatido de R$500. Então, vamos lá? Quando vai pagar a 10ª prestação, entende-se que você vai pagar 10, ele já pagou quanto? 9 prestações. Então, ele pagou 9 vezes R$500. Então, o saldo devedor vai ser os 180 mil menos o que já foi pago, que é 9 vezes 500 dá 4.500. Então, o saldo devedor, quando ele for pagar a 10ª prestação, vai ser de R$175.500. Sobre esse saldo devedor, aplica-se a taxa percentual de 1%. Então, o percentual de 1% sobre o saldo devedor, como 1% é 0,01, o saldo devedor é 175.500, aplicando essa taxa em cima do saldo devedor, nós vamos ter 1.755. É lógico que basta multiplicar por 1, como tem duas casas decimais, desloca a vírgula de duas casas para a esquerda, 1.755. Assim, a 10ª prestação vai ser os R$500, mais o saldo, mais o juro sobre o saldo devedor, que é de 1.755. Então, a 10ª prestação será de R$2.255. Voltando à questão, observando as alternativas, a resposta vai ser a letra D.